Olá, tenha um excelente e abençoado dia. Quero compartilhar com você algumas verdades que o Espírito Santo trouxe ao meu coração hoje pela manhã, logo que eu levantei, antes das 6 horas, meditando aqui nesse texto de Números capítulo 13, versículo 25 em diante, o relatório dos espias. Eu enxerguei aqui algumas coisas importantes que eu creio que serão libertadoras para a sua vida em relação ao medo. Eu vou mostrar para você, pela palavra de Deus, as distorções provocadas pelo medo. Você sabe que o medo, ele faz com que várias coisas na sua vida sejam distorcidas. Várias coisas você enxerga com uma outra perspectiva, não da perspectiva correta, mas de uma perspectiva negativa. Então vamos a elas aqui. Eu enxerguei aqui nesse texto, no relatório dos 10 espias, ou seja, o relatório da maioria, 5 distorções provocadas pelo medo. Vamos a elas aqui. Primeira, o medo distorce sua perspectiva de quem você é. O medo cega você de uma tal forma que você esquece quem você é e daquilo que Deus disse que você é. E ao fazer isso, o medo paralisa você. Na verdade, o medo ele tem um pano de fundo em tudo que ele faz. Ele nos paralisa, ele não nos deixa avançar. Ele te aterroriza, ele te congela, né? Ele te frisa. O medo faz isso. O medo não deixa você avançar. Então, a primeira coisa que ele faz, o medo, ele distorce a perspectiva de quem você é. Veja o que os espias disseram aqui. O povo que habita naquela terra é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas. Vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam ali e tal. E foi falando. Aí a conclusão deles, por que eu digo medo distorce sua perspectiva de quem você é? Eles disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Distorceu a realidade de quem eles eram. Porque o povo de Israel era um povo super corajoso, temido. Os inimigos morriam de medo deles. Mas o medo aqui distorceu a visão e a perspectiva de quem eles eram. Então é isso que o medo faz com você, distorce a perspectiva de quem você é. A segunda coisa que o medo faz, ele distorce a sua perspectiva sobre quem Deus é. Porque no momento aqui eles não olharam para Deus. Olha que eles já tinham visto Deus fazer coisas tremendas, provisões maravilhosas, livramentos grandiosos. Eles não eram quaisquer pessoas, eles eram gente adulta, gente madura, mas mesmo assim o medo distorceu a perspectiva sobre quem Deus era. Eles não conseguiram enxergar as circunstâncias pelos olhos de Deus e esqueceram de quem Deus era, o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus que estava sobre ele. Então distorce a perspectiva sobre quem Deus é. O medo entra na sua alma, nos seus sentimentos, e você esquece completamente de quem Deus é e o poder que ele tem. Terceira distorção: o medo distorce sua perspectiva sobre o que Deus falou, porque o medo faz com que você se esqueça das promessas de Deus. Você fica tão alucinado com a situação ali que você esquece completamente. Perde a perspectiva, você não lembra da palavra, você não lembra das promessas. Teve um filósofo que disse assim, que o medo é a perpetuação de uma antecipada desgraça. Então o medo perpetua isso, uma desgraça antecipada, que pode ser que nem aconteça, mas ele perpetua, ele faz com que você não enxergue sobre a perspectiva daquilo que Deus falou. Paralisa você, distorce a perspectiva sobre o que Deus falou. Quarta distorção provocada pelo medo: distorce a perspectiva daqueles a quem você lidera.
Você vê que eles influenciaram ali. Eles influenciaram. A Bíblia diz que eles infamaram a terra. Infamar é difamar. Infamar é você diminuir. Infamar é você desonrar. Eles desonraram. Veja, por que eu estou falando isso? Porque era uma terra que Deus havia dado para eles. Deus havia prometido várias vezes. É uma terra que mana leite e mel. Vou abençoar vocês. É uma terra abençoada. É uma terra que... Então, o medo fez com que eles distorcessem a perspectiva daqueles a quem Deus deu para eles liderarem, porque todos eles eram líderes. Os caras ficaram alucinados também. Então, o medo faz isso, distorce a perspectiva de quem você é, sobre quem Deus é, o que Ele falou, e distorce a perspectiva daqueles a quem você lidera. Você começa a influenciar as pessoas. O medo, ele faz tudo isso. O medo é uma coisa terrível, terrível. E o quinto e último, o medo paralisa o potencial de todos. Todos eles ficaram paralisados, todos eles ficaram atônitos ali. Foram influenciados pelo medo dos caras que infamaram a terra, difamaram a terra, desonraram a terra, porque eles não viram na perspectiva de Deus, esqueceram de quem Deus era, esqueceram do que Deus falou, esqueceram de quem eles eram, e aí influenciaram negativamente. Porque eu ouvi certa vez alguém dizer assim, que tanto a coragem quanto o medo é contagiante. Você já percebeu isso? Se um líder, principalmente em relação à liderança, se um líder está cheio de coragem, ele contagia toda a equipe dele, todo o time dele. Ele começa a enxergar possibilidades. Mas se o líder está com medo, ele distorce todo mundo, ele paralisa todo mundo, ele infama todo mundo. O medo e a coragem são contagiantes. Então, eu queria deixar no seu coração isto hoje, para você pensar sobre isto, e nós vamos orar para que aquilo que a Bíblia diz sobre o medo aconteça na minha e na sua vida. Porque você não pode mais ser paralisado pelo medo, porque ele distorce a perspectiva de quem você é, sobre quem Deus é, sobre o que Deus falou, e sobre aqueles que você lidera, você começa a infamar isso, você começa a difamar, você começa a paralisar eles, e aí paralisa o potencial de todos. O medo paralisa o nosso potencial. Todas as grandes conquistas do mundo, elas foram feitas através de alguém que conseguiu superar o medo. O Stanley Jones dizia o seguinte: o medo paralisa todo esforço. Ninguém está em sua força quando se sente atemorizado. Jesus nos fala da semente que foi sufocada pelos cuidados dessa vida, os medos. Então, o medo ele sufoca a semente que Deus plantou sobre você. Então, como é que vence tudo isto? O medo se vence pelo amor. Eu quero ler para você aqui 1 João e encerrar com isso e orar com você. E você vai onde estiver aí receber a graça de Deus, o poder de Deus e a libertação do medo que tem paralisado você, influenciado as pessoas que estão ao seu redor. Olha aqui, 1 João 4, 17 e 18 diz assim: nisto é em vós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então, veja, o poder de Deus, a palavra de Deus diz que assim como Jesus é, você é neste mundo. Então, quando você se enxerga como Deus te vê, tudo na vida é uma questão de visão, falei no episódio anterior, isto vai trazer a você coragem. E no verso 18, que eu quero encerrar orando sobre ele, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. O medo produz tormento, produz punição, tormento, né? Penalidade.
Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, não é completo no amor. Então eu quero orar com você nesta manhã, porque no amor, no perfeito amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. O amor é o que totalmente afasta o verdadeiro medo. Quando se sente amado por Deus, quando você crê que você é amado, você não teme nada. Não teme nada. Vamos orar sobre isso? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que tem trazido medo no coração dos meus amigos, dos meus irmãos, distorcendo, Senhor, a Tua palavra, distorcendo quem nós somos, distorcendo quem Tu és, distorcendo o que Tu tens falado e influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não aceitamos, Pai. Todo espírito de medo seja repreendido e que nós sejamos dominados hoje, influenciados pelo Teu amor, porque no perfeito amor não existe medo. Antes, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Que o Teu amor invada os corações esta manhã, traga coragem, ousadia, poder, graça, fé, para que possamos avançar para as coisas que estão adiante de nós e vencer todo o medo que tem nos paralisado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba amor de Deus no seu coração, receba coragem para este dia, receba coragem para enfrentar os problemas que você carregou ao longo do ano, porque eu quero dizer para você que o ano não acabou ainda, faltam alguns dias e Deus pode mudar tudo se você entrar numa linha de fé, de confissão da palavra. O perfeito amor vai invadir o seu coração, porque assim como Ele é, nós somos neste mundo. Faça um excelente e abençoado dia. Eu sou Osmar Misael Dias, este é o podcast Bênção da Manhã, para encorajar, construir algo na sua vida e trazer consolo e segurança ao seu coração. Faça um excelente e abençoado dia e até amanhã.